Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente aonde quer que você estiver. É um prazer tê-los aqui conosco, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, que você seja agraciado com a presença do Senhor, que você sinta a presença do Senhor, porque lá em Isaías diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. É só você ter fé e apalpar, né? Você vai ver que toda a terra está cheia do amor de Deus, da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que o Senhor te ajude, né? Uma ótima quarta-feira, metade da semana já, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso, né? Estamos aí já. Glória a Deus. Deus está trabalhando em nosso favor, amém? Amados, aqui tem uma palavra, né? Uma palavra de Deus, né? Mas é uma palavra de juízo, uma palavra de conforto, de correção, né? Então, assim, sendo correção é bênção também, né? Por mais que é dura a palavra, mas é para nós, né? É para a igreja do Senhor ficar atenta ao que Deus está falando, né? Olha, quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama, né, irmão? Ele quer que nós saímos do pecado, saímos aí da coisa ruim, né? Deixemos a mentira, o engano, né? Porque a mentira tem perna curta, né, irmãos, né? A qualquer momento a pessoa vai ser exposta aí, né? No que ela mentiu e vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Olha, o pecado também, né, irmãos? Tem perna curta, né? O inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Glória a Deus também por isso, que Deus é maior. Aqui diz assim, olha, Ezequiel capítulo 9, versículo 6, diz assim, olha, aleluia, eu vou ler desde o versículo 5, diz assim, olha, Ezequiel 9, 5, diz assim, diante. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade. Após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. E sucedeu que, havendo-os ferido, ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Jeová, dar-se-ão o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste, aleluia, né? E misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, 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 né? Aqui o Senhor diz, irmãos, que o julgamento começa com o próprio povo de Deus. O julgamento de Deus, 1 Pedro, né? 1 Pedro 4, 17, diz assim a palavra do Senhor, né? Aleluia, né? Que o julgamento de Deus, irmãos, vai começar por nós, pela igreja, né? Pela igreja do Senhor, né? Então, aonde vai estar a tua vida? Né, irmãos? Como é que vai estar a tua vida? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, né? O Senhor diz assim aqui, olha, né? Aleluia, né? Vós, portanto, amados, sabendo isso, que antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebentados e decaiais com a vossa firmeza. 1 Pedro, deixa eu ver aqui.
Aleluia, né? Então, assim, que nós possamos, né, irmãos, né? 1 Pedro 4, 17. Estou lendo o segundo. Mas é a palavra de Deus também, né? 1 Pedro 4, 17 diz assim, olha. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E só o justo apenas se salva? Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Aleluia, né? Então, né, irmãos, aqui, o Senhor, né, ele diz que o julgamento de Deus é algo de Deus, irmãos, para nós. Começa na casa de Deus. Começa na igreja que somos nós, né? E aonde vai aparecer o ímpio? O ímpio é aquele que não quer Deus. E o pecador é aquele que insiste em ficar no pecado, né, irmãos? Né? Insiste em cometer pecados, né? O erro, o engano, a mentira, o vício, o adultério, a prostituição, né? Aonde vai aparecer a vida dessas pessoas aqui? Então aqui Deus, ele fala assim, olha, né? Principalmente os líderes espirituais culpados, né, irmãos? Deus, ele trabalha em cima de princípios, né? E Deus é organizado até mesmo para acabar com tudo, né, irmãos? Né? Deus não é desorganizado. Deus é organizado e justo e santo, né? Deus não compactua com o erro. Então aqui Deus está falando que o juízo, aqui Deus usa o profeta para falar assim, olha, mata os velhos primeiro, mata os que acham que têm experiência, os pastores, os líderes, os apóstolos, os bispos, né? Que estão aí escarnecendo da minha palavra, estão sapateando em cima do meu altar, né? Estão aí fazendo coisas abomináveis, né, irmãos, né? Aquele que se suje ainda mais, aquele que se limpe, se santifique ainda mais, né, irmãos, né? É uma regra de Deus também, porque não vai ter tempo de voltar, né, irmãos? Não vai ter tempo. E aqui o Senhor, ele fala que primeiramente, né? Deus usa o profeta para falar assim, olha, principalmente os líderes espirituais culpados, pastores e demais obreiros da igreja têm maior responsabilidade diante de Deus, de serem sempre fiéis à sua palavra e de terem sempre a sua vida justa e santa. Aleluia, né? Então a responsabilidade, irmãos, do bom exemplo, né? De sermos fiéis, de praticar boas coisas, é nossa primeiramente, né? Não é da igreja, é nossa, primeiramente, né? Então, assim, primeiramente também nós seremos aí tratados por Deus em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar também nós seremos tratados por Deus, né? A igreja do Senhor, os líderes, né, irmãos? Você que está me ouvindo, que é pastor, que é um obreiro, né? Você que vai ser ainda, né? Se Jesus não voltar antes, né? Você que é um bispo, você que é um pastor, você que é um apóstolo, aí que está me ouvindo, né? Uma serva de Deus, né? Então, assim, como é que está a tua vida? Porque o julgamento de Deus vai começar por nós, né? Meu Deus, né, irmãos? Misericórdia, né? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu comportamento, né? Irmãos, a Bíblia diz que nenhum é digno, né, de estar no altar de Deus. Deus não me ama mais a mim do que a você. Deus não ama mais a você do que a mim. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer o que é certo, de consertar a nossa vida. E de nós levarmos as pessoas até Deus, com o nosso testemunho de vida, né? Mas ai daqueles que provocam escândalo, ai daqueles que iludem, ai daqueles que mentem, ai daqueles que enganam o povo, tentam enganar o povo, né, irmãos? Deus não vai deixar, né? O próprio pastor, o sumo pastor, vai recolher as suas ovelhas, onde quer que elas estiverem, né? Então, assim, quando Deus falou assim, Pedro, você me ama? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas.
Deus não falou, cuida das suas ovelhas. Deus falou assim, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Deus falou de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, sim, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez Deus falou, Pedro, tu me amas? Ele ficou constrangido, né? Falou, meu Deus, né? O que Deus está vendo que eu não estou vendo em mim, né? Ele falou assim, Senhor, tu sabes, né? Ele falou assim, então cuida dos meus cordeiros, né? Cuida do meu rebanho, aleluia, né? Você que está me ouvindo, né, irmãos, né? Nós todos somos falhos, mas o Senhor tem colocado algo nas nossas mãos para nós cuidarmos com zelo, né? Então, que você possa cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos com zelo, irmãos. Tenha temor de Deus, tenha temor, né? Porque o julgamento vai começar por nós. E aqui Deus fala assim, né? Olha, né? Em Tiago 3:1 diz assim, né? Olha, sobre o tropeço na palavra, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o qual varão é perfeito e poderoso também para refriar todo o corpo. Aleluia, né? Então, assim, que nós possamos, né, irmãos, né? Nos policiar, né? Nos consertar, né, irmãos, né? E pedir misericórdia, pedir perdão e voltar ao nosso coração, né? Olha, a falta, né, irmãos, aqui, olha, né? Aleluia, né? Olha, a igreja, olha, os demais obreiros da igreja têm maior responsabilidade diante de Deus de serem sempre fiéis à sua palavra e terem sempre uma vida justa e santa, né? A falta do seu bom exemplo levará muita gente a desviar-se do Senhor e da sua palavra, misericórdia. Então, assim, né, irmãos, a falta de bom exemplo nas igrejas, os escândalos que estão acontecendo, ai daquele que provoca, né? Ai daquele que provoca os escândalos, ai daquele, né? Ai daquele que compra e não paga, ai daquele que usurpa da fé, né, irmãos? Ai daquele que engana, ai daquele que quer enriquecer às custas da palavra de Deus, ai daquele, né? Ai daquele que não investe no reino, ai daquele que é fraudulento, né, irmãos? Enganador, né? Ai daquele, a Bíblia diz que o que anda em falsidade não permanece, né? Não permanece na casa de Deus. Então, assim, Deus fala que vai começar pelos velhos primeiro, né? Pelos pastores, pelos líderes, né, irmãos? Pelos apóstolos, que se julgam apóstolos, né? Aqueles que se julgam aí, né, irmãos? Né? Quanto mais é dado, mais vai ser requerido, né? Deus te deu uma unção para você usar para a glória de Deus. Deus vai requerer essa unção, né, irmãos? Né? Deus nos deu um espírito, ele falou assim, olha, esse espírito tem que voltar para mim. Quando você vive, você tem que viver para Deus. Quando você morre, você também tem que morrer para Deus, né, irmãos? Né? Para a glória de Deus. Não, né, irmãos? Nós temos que morrer para o mundo, para as coisas do mundo, mas para servir a Deus, o nosso comportamento tem que ser para glorificar a Deus. Então, assim, né, irmãos, que nós possamos entender, né? Olha, o Senhor, ele diz assim, né? Olha, depois, capítulo 10, versículo 4, diz assim, olha, então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim para a entrada da casa e encheu a casa de uma nuvem, o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor e o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, e que entrou ele, pois junto às rodas, então estendeu o querubim a mão entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou, pois, nas mãos dos que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Aleluia. Né? Aqui diz que a glória do Senhor, né, irmãos? Olha, até o versículo 11 diz assim, olha, aleluia, né? Aqui diz que a glória do Senhor é retirada da, né, irmãos? A glória e a presença de Deus é retirada do templo e da cidade, né?
Misericórdia, né, irmãos? Quantas igrejas há que já não tem mais a glória de Deus, não tem mais a presença de Deus? É tão desorganizado, é tão carnal, né, irmãos? Muitos lugares que a gente vai, infelizmente, é muito triste, né? É muito triste. Por isso que nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que buscar esse Deus enquanto nós temos fôlego de vida, né, irmãos? Querer a presença de Deus, porque aqui Deus retirou a presença da igreja de Jerusalém, né, irmãos? Dos líderes e da cidade de Jerusalém. E ela foi incendiada, né? Ela pegou fogo, né, irmãos? Pela maldade, ela foi destruída, né? Os muros foram destruídos, a cidade foram destruídas. E os rebeldes morreram ali em rebeldia, né, irmãos? Os que obedeceram foram levados escravos pelo rei Nabucodonosor, né? Por 70 anos, né, irmãos, né? Foi terrível também o que aconteceu ali. E é o que Deus fala que vai acontecer nesses últimos dias. Deus vai retirar o espírito dele de sobre a igreja, de sobre as cidades, né, irmãos, né? E vai incendiar tudo, né? Para Deus destruir tudo não falta muito não, né, irmãos? Essa semana agora incendiou aqui em toda a região, aqui pegou fogo em toda a região aqui, né? Foi terrível. Né, irmãos? Então, assim, leva a sério o que Deus está falando, né? Leva a sério. Você que está me ouvindo, que é um líder religioso aí, né? Se diz um líder religioso, o juízo vai começar de nós primeiros, né? Então, que você venha temer esse Deus, que você venha se encurvar diante desse Deus, né, irmãos? Porque senão a presença de Deus vai ser retirada, né? Da igreja e da cidade, né? Então, que nós possamos olhar para o Senhor, se tirar da cidade, envolve todo mundo que está nela, né, irmãos? Eu e você também, né? A nossa família, a nossa casa, o templo em si, né? A igreja que se leva o nome de Deus, né? Aí cai todo mundo, né, irmãos, né? Então, assim, é terrível que caiu todo mundo, né? Aqui caiu todo mundo, a cidade, as pessoas foi retirada a presença do Espírito Santo e da cidade também foi tirada a presença do Espírito Santo. E o mal assolou, né, irmãos? O mal tomou conta e ela foi incendiada e o templo foi destruído, né? Então, assim, que você possa meditar no que Deus está falando, né? Que você fique atento, né, irmãos? Volte o teu coração enquanto dá tempo. Larga o pecado, larga o vício, né? Porque o juízo vai começar pela casa de Deus. E aonde vai aparecer o ímpio, você que está longe, volte para perto, né? Volte para perto, volte para a casa do Pai, né? Volte para a casa do Pai enquanto há tempo, né, irmãos? Porque vai ser terrível para quem desobedecer. Vai ser terrível para o pecador, né? Vai ser terrível para o desobediente, para o duro de coração, né? Vai ser terrível, né, irmãos, né? Então, que nós possamos aí nos humilharmos e pedirmos misericórdia na presença do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos. Desculpa, irmãos. Senhor, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Senhor, unge os olhos da tua igreja, abre os olhos da tua igreja. Senhor, desperta o teu povo que dorme, Senhor, o teu povo que está acomodado, o teu povo que está morno. Pai, a tua palavra diz que os mornos o Senhor vai vomitar, Senhor, da sua boca. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta o teu querer, Senhor. Age, Pai, naquilo que a tua igreja precisa. Age, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, vai trazendo cura, vai trazendo vitória, vai trazendo poder, Senhor. Pai, vai trazendo vida do Senhor. Ó Deus, vai trazendo arrependimento, vai trazendo temor, vai trazendo tremor, Senhor, no meio da tua igreja. Pai, que toda dureza de coração caia por terra. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus, ilumina, Pai, o entendimento da tua igreja para que haja salvação. Meu Deus, traga arrependimento genuíno, Deus, que haja derramado o teu Espírito sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Pai, toque nas vidas em particular, o Senhor sabe como fazer, Deus. O Senhor sabe como trazer o filho pródigo também de volta. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.